Olá pessoal, tudo bem? Treino em Foco, você sabe, sexta-feira é dia de análise de exercício. Hoje nós vamos analisar um exercício que tem por objetivo focar na região posterior do deltoide. Então, deltoide, nosso músculo do ombro, nós temos a região anterior, medial e posterior. O exercício que nós vamos analisar hoje é um exercício que tem enfoque de trabalho dinâmico na musculatura posterior ou na região posterior do deltoide. Logo depois da vinheta nós vamos dar prosseguimento na análise. Bem pessoal, então o exercício que nós vamos analisar hoje, eu vou chamar o Caio para nos ajudar. Nós vamos usar um banco, o Caio vai usar a estabilização corporal junto ao banco, pode entrar na posição, Caio, para eu poder explicar para o pessoal, já pode pegar o dumbbell, isso. Então vejam bem, o Caio entrou na posição, o que nós temos que cuidar um pouco? Pode flexionar um pouquinho o teu joelho, uma semiflexão, isso. Manter a curvatura normal da coluna vertebral, suas curvaturas normais e fisiológicas. Vejam bem, nessa posição ele está sob ação gravitacional, pêndulo gravitacional do membro superior direito, ou seja, a gravidade está através do dumbbell puxando o ombro, o braço, o antebraço para baixo e obviamente isso tem uma ação sobre a escápula, vejam bem. Volta aqui, Caio, posiciona, isso. Agora, ó. Essa carga está fazendo com que a escápula venha a ter um certo grau de abdução. Então, ele vai estabilizar, vai fixar a escápula aqui, vai trabalhar, portanto, então, com trapézio e romboides para estabilizar essa escápula, mantê-la na posição, vai estabilizar a coluna, a carga aqui da coluna cervical que se encontra através do dumbbell, fazendo isso, como eu já disse, fixa lá a tua escápula, Caio. Isso, ó. Fixa a escápula, tem essa carga repercutida sobre a cintura escapular. Mas agora aqui só põe o peso um pouquinho para lá. O tronco todo está apoiado sobre o membro superior contralateral, ou seja, essa carga gerada tem um apoio, então essa carga não repercute sobre a coluna vertebral devido a esse apoio do membro superior contralateral. Carga, membro superior contralateral sustenta, e essa carga que eu estou me referindo é essa que eu mostro agora que trava a escápula. Isso, mantém a curvatura normal da coluna vertebral, tem duas bases de apoio em membro inferior, pode levantar um pouquinho, Caio, só para a gente poder mostrar melhor. Uma base de apoio com o joelho flexionado e a perna apoiada sobre o banco, outra base de apoio com os pés no solo e o joelho em semiflexão. Desceu de novo, entrou na posição, então apoiou. E aqui nós temos a posição de início do exercício, comentando alguns detalhes. Cuidar com a região cervical, se estiver olhando para o espelho, pode voltar de novo, Caio. Quando eu estou olhando para o espelho frontal, percebam bem que eu tenho uma hiperextensão cervical da coluna vertebral. Isso não é interessante, fica tensionando demasiadamente a região cervical. Então, um posicionamento mantendo o alinhamento lombar, da região da lordose lombar, da cifose torácica e da lordose cervical. Então, manter esse alinhamento. Então, o posicionamento da cabeça, melhor posicionamento para não sobrecarregar demasiadamente a região cervical é visualização para baixo. Vejam bem, não é que nessa posição não tenha sobrecarga na região cervical. Existe uma sobrecarga porque a carga gravitacional continua tentando fazer uma flexão cervical da coluna vertebral e para evitar essa flexão cervical, obviamente a musculatura posterior cervical vai ter que continuar a sua atuação. Então existe uma carga cervical para a coluna, para a região cervical da coluna vertebral, para a musculatura da região cervical. Entretanto, essa é a melhor posição do que acentuando essa sobrecarga, fazendo esse posicionamento da cabeça. Então, Caio se posicionou. Já comentei sobre a carga do dumbbell apoiado sobre a cintura escapular, o membro superior contralateral, cotovelo completamente estendido, básico sobre os dois membros inferiores e agora o movimento. Vai lá, Caio vai fazer uma extensão do ombro, percebam bem, com o cotovelo estendido, extensão do ombro com o cotovelo estendido. Basicamente, esse é o movimento a ser feito para trabalhar a deltoide posterior. Só que agora eu vou fazer alguns comentários a respeito disso. Caio, parou um pouquinho, deixa que eu seguro aqui o dumbbell para ti. Eu quero que tu levante a manga da tua camiseta aí, faz favor. Para a gente poder fazer uma anatomia palpatória e, através da anatomia palpatória, perceber esse movimento ou essa ação do deltoide posterior. Primeiro, só segura o dumbbell na projeção do pêndulo gravitacional. Trava a escápula, fixa bem, isso. Então, tem um trabalho isométrico de trapézio romboide, como eu falei para vocês, e vou fazer uma anatomia palpatória do deltoide na sua região posterior. O Treino Foco está lançando agora esse mês um curso sobre anatomia palpatória, onde eu exploro essas questões
em diferentes nuances e também no TRP, que é o que eu estou mostrando agora aqui para vocês. Estou palpando a região posterior deltoide, vocês podem perceber que não tem tensão, porque eu estou aqui em ponto de descanso. Vejam bem, se o movimento for feito na sua fase excêntrica do movimento até esse ponto, eu entro em ponto de descanso de deltoide posterior. Isso pode ser facilmente visualizado pelo que nós estamos vendo agora aqui. Nós estamos vendo que o deltoide posterior não apresenta tensão, isso é facilmente identificado pela sensação tátil na anatomia palpatória. Caio agora começa a fazer extensão. Vejam bem que agora eu tenho uma tensão, e quem está palpando percebe isso facilmente, uma tensão bem maior do deltoide posterior durante a movimentação. Volta lá. Fase excêntrica, ainda tenho essa tensão, fase excêntrica vai até o ponto de descanso, Caio. Se eu verticalizar o membro superior, como foi verticalizado agora aqui, verticalizar o membro superior, eu entro em ponto de descanso. O que é o ponto de descanso que o Treino em Foco comenta tanto? É um ponto tal que o torque na musculatura-alvo se torna ou quase zero ou zero. Nesse caso aqui, o torque é zero, não há um tono sobre essa musculatura. Agora, quando o Caio começa o movimento concêntrico, nós podemos, pela anatomia palpatória, perceber claramente que o deltoide posterior está trabalhando junto com o tríceps braquial. Ok, relaxou, Caio. Opa, tríceps braquial, levanta um pouquinho e dá uma relaxada. Tríceps braquial, sim. O tríceps braquial também vai ter que atuar para manter uma posição do cotovelo em extensão. Porque nessa posição, a tendência gravitacional, quando eu estendo o ombro, como o dumbbell está sendo seguro na minha mão, o halter está sendo seguro na minha mão, qual é a tendência de flexionar o cotovelo quando eu travo o glenomeral sobre a ação da gravidade? Gravidade, a tendência é flexionar o meu cotovelo sobre essa ação gravitacional. Então, o tríceps braquial, para manter a extensão do cotovelo, nesse ponto de descanso, não. Nesse ponto de descanso, o próprio halter está fazendo a extensão do meu cotovelo. Agora, quando eu entro e começo a estender o cotovelo, estender o ombro, fazer a extensão do ombro, a tendência gravitacional é fazer isso, uma flexão do meu cotovelo, flexionar o meu cotovelo. Então, para eu manter esse cotovelo estendido, há um trabalho acentuado agora do tríceps braquial para manter esse trabalho de extensão do cotovelo e impedir que o cotovelo, sobre a ação de pêndulo gravitacional, vejam bem, isso aqui que eu estou fazendo agora é pêndulo gravitacional. Estendi o ombro com o cotovelo estendido, e vou liberar a tensão do tríceps braquial para que o cotovelo faça, o antebraço faça um pêndulo gravitacional. Isso é pêndulo gravitacional. O tríceps agora está relaxado. Para manter a posição, estendo, e aí tem um trabalho isométrico de tríceps braquial durante o trabalho de extensão de ombro para deltoide posterior. Então, pela anatomia palpatória, nós percebemos minutos atrás com o Caio que o deltoide posterior é o atuante, e eu vou fazer uma anatomia palpatória no deltoide anterior agora também. Vamos lá, Caio? Para poder mostrar para vocês e também mostrar essa questão do pêndulo gravitacional. Então vamos lá, posição. Vejam bem o deltoide na sua região mais anterior, na sua região posterior, ponto de descanso. Então, para indivíduos que estão iniciando, é interessante colocar o ponto de descanso para ter um certo alívio da tensão durante a amplitude de movimento. Para indivíduos que querem um enfoque forte no trabalho muscular, o interessante é não entrarmos em ponto de descanso. Deltoide anterior, vai lá, Caio. Deltoide anterior, percebam bem a anatomia palpatória. Deltoide anterior, a gente percebe uma leve tensão agora de estiramento, porque está entrando em insuficiência passiva o deltoide anterior. Mas o deltoide posterior está com grande grau de tensão. Ok, Caio, vai voltando. Vejam bem a diferença. Vai voltando até entrar em ponto de descanso. Vai voltando. Isso, percebam bem. O dumbbell está lá, sobre ação gravitacional, mas agora eu estou numa posição verticalizada, onde o torque sobre o deltoide posterior é zero. Então isso nós chamamos de ponto de descanso, mesmo com a escápula estabilizada, mesmo com a coluna mantendo a curvatura, mesmo com a sobrecarga sendo mantida pelo contralateral. Então a ideia de treinamento é estender o ombro até a linha horizontal, fazer com que o deltoide posterior atue, lembrando que latíssimo do dorso, quando eu parto dessa posição, até a posição de alinhamento com o corpo, vai lá, Caio. O latíssimo do dorso também é um atuante, porque ele também é um extensor do ombro, junto com o deltoide posterior. E entra o tríceps braquial, relaxa o teu tríceps, Caio. Caio, relaxa o tríceps. Pode flexionar o cotovelo, relaxa aqui, ó. Isso. Vejam bem agora aqui, ó. O deltoide aqui tem um pouco de tensão, eu estou segurando. Mantenha essa posição, soltei. O deltoide mantém a sua tensão e o tríceps braquial agora está relaxado. Agora estende o cotovelo, estende. O tríceps braquial voltou a ser atuante isometricamente para manter a posição e o deltoide continua atuante. Ok, baixou. Ok. Então nós podemos trabalhar esse exercício, dá uma relaxada aí.
Nós podemos trabalhar esse exercício também fazendo um movimento com o cotovelo flexionado e usando o halter na mão e com o cotovelo estendido. A diferença entre os dois é o braço de alavanca da resistência, que com o cotovelo flexionado fazendo a extensão ele é bem menor, teremos que usar uma quilagem bem maior para ter a mesma solicitação, a mesma intensidade de solicitação do deltoide posterior. Enquanto que com o cotovelo estendido nós colocamos no trabalho o tríceps braquial, nós acrescentamos no trabalho o tríceps braquial de forma isométrica e aumentamos o braço de alavanca da resistência para o trabalho do deltoide. Consequentemente, poderemos trabalhar com halter com uma quilagem bem menor, gerando uma solicitação bem forte de deltoide posterior. Essa é a relação. Então vejam bem, pode ser trabalhado com o cotovelo flexionado, porém teremos que usar quilagens bem mais elevadas do que se trabalharmos com o cotovelo estendido, que joga no trabalho o tríceps braquial e aumenta o braço de alavanca para o trabalho dinâmico de torque do deltoide posterior. Qual o melhor utilizar? Depende de que trabalho você quer fazer. Se você tem por objetivo, e não há nada que contraindique, jogar uma carga para o tríceps braquial, pode ser trabalhado com o cotovelo estendido, porque haverá uma carga significativa de tríceps braquial. Se por algum motivo você treinou com o seu atleta, com o seu aluno, com o seu cliente ontem tríceps braquial e o tríceps braquial não está sustentando bem hoje ainda por dor muscular tardia, por desgaste do treinamento, talvez seja mais interessante você trabalhar com o cotovelo flexionado. Ou amanhã você tem por interesse trabalhar fortemente o tríceps e esse exercício acaba desgastando um pouco o tríceps do seu cliente, do seu atleta hoje, talvez também por esse outro motivo passe a ser interessante fazer o trabalho de extensão do ombro com o cotovelo flexionado. São opções, mas o que nós fizemos hoje no Treino em Foco Análise de Exercício foi verificar a posição de estabilização corporal, que é fundamental, a estabilização de coluna vertebral do todo o corpo e de escápula, já tendo uma tensão isométrica, como eu disse, trapézio e romboides, um trabalho forte isométrico também de tríceps braquial quando se trabalha em cotovelo estendido, e isso também produz um trabalho interessante, mais intenso, para a deltoide posterior quando eu faço esse movimento com o cotovelo estendido. E lembrando aí da angulação para a gente fechar. Uma angulação que não vem até o ponto de descanso se o interesse é manter a tensão durante todo o arco de movimento, durante toda a ADM, ou uma amplitude que vem até ponto de descanso se o interesse é dar um certo alívio na tensão muscular de deltoide e tríceps, particularmente, lembrando que o latíssimo do dorso também é coparticipativo na extensão do ombro, até um certo período de movimento. Mas essa é a lógica que nós temos que trabalhar com esse exercício. Essas são as considerações que nós temos que trabalhar com esse exercício e foi feito no Treino em Foco Análise de Exercício de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima sexta-feira em mais um Treino em Foco Análise de Exercício. Você sabe, sexta-feira é dia de análise de exercício. Grande abraço, pessoal! Até sexta que vem. Fase concêntrica do movimento. Então vejam bem, posicionei, alinhei meus membros inferiores, estou com o joelho estendido, a coluna alinhada, faço uma flexão do cotovelo e extensão do ombro, e agora eu faço uma extensão do cotovelo e flexão do ombro, mantendo o alinhamento